Pai, nós te louvamos pela disponibilidade do teu servo, Senhor. Nós cremos que ele e toda a sua família já está em suas mãos, ó Pai. Nossa oração é que o Senhor venha usá-lo nesse momento para ser tua boca nessa hora, Pai, para ministrar a tua palavra fala com a tua igreja. Então, em nome de Jesus, usa o Gabriel, usa o diácono Gabriel, Pai, que a tua palavra possa achar morada em nosso coração. Prepara, Senhor, este solo, que seja um solo fértil, que esta semente possa produzir vida em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Paz, meus irmãos, boa noite. Bom revê-los. Tem tempinho que eu não prego aqui. Vocês me veem mais na terça. Eu tinha até esquecido como é que subir aqui para pregar um friozinho na barriga, né? Não, Diego, toda vez, né, cara? Eu achei que tivesse passado esse negócio, mas graças a Deus por isso. Sinal que a gente está levando a sério, né? Eu queria compartilhar um texto com vocês que se encontra em primeira carta aos Coríntios, ou primeiro livro aos Coríntios, primeiro livro dos Coríntios. Tem um monte de formas de você denominar esse livro, mas fato é que ela não é exatamente a primeira carta que Paulo escreve a essa igreja. Muito provavelmente, aqui nós temos em mãos, aqui é que nós temos acesso, é a segunda ou terceira carta. Aqui no próprio texto, né, em alguns capítulos, é possível identificarmos que ele já havia escrito algo para tratar de outros assuntos, mas a igreja de Corinto, irmão, era uma igreja muito parecida com a igreja moderna. Por que eu digo isso? Porque a gente costuma romantizar um pouco, né, a igreja primitiva, sendo que a Bíblia ela não romantiza nada, e ela deixa bem claro que, deixa eu só ajeitar aqui, a capa está deixando ela fechada. A Bíblia deixa bem claro, desde Atos dos Apóstolos, que a igreja sempre teve problemas desde a sua fundação, vamos dizer assim. Então, há relatos, nas cartas há relatos de problemas. Corinto não era diferente. Corinto nos chama a atenção pela quantidade de problemas, talvez, mas são problemas que causam identificação em nós. Ou seja, lendo primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, nós como igreja, nós como indivíduos também, nos identificamos com os problemas que são ali relatados. E como é natural de alguém que pretende escrever sobre vários problemas, né, você começa talvez pelo mais sério. Paulo começa falando sobre uma situação de divisão aqui na primeira carta aos Coríntios. Nos primeiros capítulos a gente vai tratar de uma questão de divisão em facções, né, vamos dizer assim, dentro da igreja. Havia aqueles que se identificavam mais com o apóstolo Paulo, que foi quem implantou a igreja. Outros se identificavam mais com Apolo, que também era um mestre, né, ensinava, e alguns se identificavam com a sua forma de ensinar. Outros se identificavam com Pedro, com o apóstolo Pedro, e outros diziam que eram de Cristo, ou seja, nem Paulo, nem Apolo, ou seja, nem apóstolo Paulo, nem o mestre Apolo, nem o apóstolo Pedro, eu sou de Jesus. Ou seja, essas divisões aí de nada importa, eu sou de Jesus. Mas fato é que esses que se dizem Jesus, na verdade, são os mais problemáticos. Mas fato é, a igreja estava dividida. Eu queria convidar você a ler 1 Coríntios, primeiro livro de Coríntios, ou primeira epístola aos Coríntios. Deixa eu abrir minha outra referência aqui. Paty, conseguiu achar a NVI? Sim. Para vocês acompanharem comigo a leitura. Capítulo.
capítulo 1, o verso 12, que relata exatamente esse problema. Diz assim: amém, irmãos? Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Até aqui por enquanto. Ou seja, Paulo já inicia a carta apresentando o problema, mas já dizendo que isso não deveria ser um motivo de problema. Quem que no final das contas morreu por vocês? Foi Paulo? Foi Apolo? Pedro? Nenhum desses. Mas foi Jesus que morreu por vocês. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Não, nada disso. Mas o que chama a atenção quando Paulo trata desse problema? Irmãos, porque esse é o estado natural do coração humano. E como hoje é culto jovem, eu achei interessante também tratarmos sobre esse assunto, porque é um assunto que atinge a todos nós, mas principalmente a juventude, que ainda está em formação. Como os cristãos de Corinto estavam assoberbados sobre as suas preferências, né? Os seus partidos, as suas ideias mais afinadas, ou seja, havia uma identificação com um certo preletor. Então a gente acabava se achando um pouco melhor, né? O nosso grupo, o grupo que gostava de Paulo, acabava achando um pouco melhor do que o grupo que gostava de Apolo. O grupo de Apolo, né, por ter uma preferência por ele, por ter uma predileção por ele, então se achava um pouco melhor do que os grupos. E, não coincidentemente, o grupo dos de Jesus, com certeza, se achava melhor do que todos esses. O coração humano naturalmente é inclinado para o egoísmo. O que seria o egoísmo, né? Qual é o prefixo da palavra egoísmo? Para a gente poder entender, destrinchar melhor o que Paulo está tratando aqui com a igreja de Corinto. O prefixo da palavra egoísmo é ego. E o ego, né? Você que tem psicólogos aqui, formação ou outros formatos, talvez eu não possa dar uma melhor definição, mas em resumo, o ego é a sua autopercepção, ou seja, é a forma como você se percebe, a forma como você se acha, né? E pessoas com ego inflado vão se achar melhor ou maiores do que elas realmente são. Pessoas com ego murchinho, né? Ou melhor dizendo, né? Autoestima alta, autoestima baixa, ou seja, essas questões estão relacionadas ao ego. Elas vão ter uma percepção menor do que ela realmente é. Dificilmente a gente está equilibrado nessa questão. Ou a gente fica variando entre as duas, ou fica muito tempo em uma. Ou seja, é natural do coração humano estar inclinado a isso. Depois que a gente se torna pai, né, eu costumo citar minhas experiências como pai, porque realmente me acrescentaram muito e eu me vejo nos meus filhos, coisas que a gente não consegue se enxergar, vamos dizer assim. Quando a gente se torna pai, não sei se por genética ou por absorção, né, eles cometem alguns erros que a gente comete. Só que é muito mais fácil enxergar o erro deles, né? E nós tivemos a felicidade de comemorar o aniversário de Diogo. Diogo já está fazendo 4 anos. E apesar de ser uma criança muito nova, muito jovem, é possível perceber como ele já é tão cheio de vontade.
né, como uma criança que é mais nova do que ele. Daqui a pouco aí, né, a galera que teve filho há pouco tempo, aí, Romero, daqui a pouco o Renato, vai começar a perceber como a criança, ela muito cedo demonstra muita vontade. Ou seja, as suas vontades devem prevalecer, a sua percepção sobre ela, normalmente, é mais do que deveria ser. E a gente, infelizmente, carrega isso para a vida adulta. Há uma discussão se o nosso ego ele é construído, ou seja, há uma influência social, uma influência dos nossos pais, e há quem diga que há algo nato, ou seja, a própria natureza humana. Pela palavra de Deus, nós podemos defender que naturalmente o ser humano tende a ter o ego inflado. Não é à toa que como nós reagimos normalmente a um elogio, né? Que a gente chama de massagem do ego, né? Ou seja, um elogio, né, bate nos nossos ouvidos e aquela coisa tende a encontrar uma terra muito fértil no nosso coração. Se a gente não tiver cuidado, a coisa pode desgringolar por uma coisa muito ruim. Mas, por que é importante falarmos sobre isso, principalmente a juventude? Porque o tempo todo nós somos bombardeados, e vocês principalmente, por uma cultura que cultiva esse ego superinflado, ou seja, uma cultura egoísta. A gente repara isso até nas histórias que a gente ouve, né? Nas séries, nos filmes, e as crianças principalmente são influenciadas pelos desenhos. A saga do herói, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas na saga do herói, principalmente na cultura ocidental, há um estímulo e um incentivo à autodescoberta. Ou seja, o sentido da sua vida, o seu verdadeiro eu deve ser buscado e encontrado por conta própria. Ou seja, pouco é falado sobre uma identidade que vem do meio que você está inserido. Você quer ver um exemplo prático sobre isso? O que nós falamos, e você vê como quem é mais velho vai entender isso melhor. Hoje nós criamos os nossos filhos, de que forma? Meu filho, você vai fazer o que você quiser na sua profissão. Escolha a profissão que você quiser. Inclusive hoje, há pesquisas falando de que profissões tradicionalmente escolhidas, né, como engenharia, advocacia, medicina, não está tão em voga assim. Há uma queda de interesse nessas áreas. Talvez, quando vocês forem prestar vestibular, seja mais fácil até de acessar, mas a criançada hoje quer ser youtuber, quer ser influencer. Bom, aqui não é lugar exatamente para a gente adentrar nesse assunto, mas fato é que é o meio cultural que a gente está inserido, ou seja, a cultura levou a isso. E a gente deixa a criança livre, o adolescente livre. Não estou falando que isso é certo ou errado, estou trazendo uma característica da nossa sociedade. A gente deixa livre para que eles escolham o que eles querem. Não tem muito mais o que tinha antigamente de se uma família vem de uma tradição de ter médicos, né? Um tio que é médico, um avô que é médico, e o pai também é médico, porque já tem um consultório, já tem uma estrutura, naturalmente o filho vai se formar em medicina, ou a filha vai se formar em medicina, aproveitando toda essa estrutura pré-existente. Ou, como em culturas orientais, há uma valorização daqueles que se abdicam do seu desejo pessoal, ou muitas vezes de uma vocação que ela acha que é individual, para atender a necessidade da comunidade, ou o desejo dos pais, muitas vezes. Mas, como eu falei com vocês, é um assunto complexo, não é simples. Há vantagens e desvantagens nisso. Se eu fosse seguir a profissão do meu pai, eu não sei se eu estaria satisfeito. Não que eu esteja agora, mas eu não me identificaria com a profissão que ele exerceu boa parte da vida dele. E assim é com muitos de nós. Mas isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim, como tudo, né, que envolve seres humanos.
acaba que, nessa de estimularmos uma autodescoberta, nós queremos imputar a nós mesmos uma identidade. E essa identidade, muitas vezes, diria que a maioria das vezes, ela é egoísta. Porque ela pensa primeiro na nossa necessidade. É o nosso ego precisando ser satisfeito. O nosso ego precisando ser massageado. Aconteceu recentemente comigo uma situação, e eu pude ver nitidamente esse exemplo. Uma pessoa próxima, muito próxima a mim, uma pessoa querida, me ofendeu, né? Usou palavras que eu não gostei. E eu fiquei refletindo depois sobre o episódio. Eu não me incomodei muito com o que a pessoa falou, mas por ter falado em público. Ou seja, você percebe nessas horas que muitas vezes o problema é a sua autoimagem, a sua percepção de você mesmo. Ou seja, falar em público causou um problema mais sério porque isso queimaria o meu filme, né? Vamos dizer assim. Na verdade, isso não acontece conosco o tempo todo. Muitas vezes aquilo que é feito em particular não tem muito efeito sobre nós. Mas aquilo que é feito em público ou que tem um poder ou capacidade de causar dano à nossa imagem pública, isso causa um mal-estar muito grande em nós. É o nosso ego sendo alfinetado. A nossa autopercepção sendo alfinetada. Não é à toa que qual é o maior medo, principalmente dos jovens hoje, é o cancelamento. E é o que a gente mais vê por aí agora, né? Cancelamento na internet, o linchamento virtual. Ou seja, pessoas que têm a sua intimidade exposta, que talvez se fosse somente na intimidade não causaria problemas, mas por ser em público, isso mexe e afeta demais o nosso ego, a nossa autopercepção. E por que é importante falar sobre identidade? Porque isso está relacionado a uma série de coisas na sua vida, principalmente a busca por sucesso. E a gente também vive ouvindo, no meio cristão, essa questão sobre ter sucesso na vida, ter sucesso profissional, principalmente vocês, um sucesso dentro da escola, dentro da faculdade, muitos buscando sucesso sentimental, nos relacionamentos, os coaches da igreja evangélica dizendo que há uma relação profunda entre o que você se percebe, ou seja, a sua identidade, e o sucesso. Os teóricos do sucesso, se você pode aí pegar livros que muitos cristãos leem, como Napoleão Hill, ou Pablo Marçal, enfim, o que esses camaradas vão dizer? Que para ter sucesso na vida, você precisa se ver como sucesso. E usam textos bíblicos para falar sobre isso. Ou seja, eu diria que é uma meia-verdade, porque, de certa forma, precisa haver em nós uma percepção de quem realmente nós somos. Mas a gente vai chegar nesse ponto. Diz assim, continuando aqui a leitura do texto, no capítulo 3, verso 5, diz assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Capítulo 4, verso 1. Portanto, que todos nos considerem como os servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. O que quer que destes encarregados, o que se requer, destes encarregados é que sejam fiéis. E o verso 3 é uma chave para nós começarmos a entender o que Paulo
entendeu sobre toda essa questão. Porque se nós somos bombardeados por uma expectativa de que nós atribuímos a nós mesmos uma identidade, uma percepção sobre nós, por outro lado, há um estímulo da sociedade em querer imputar a nós, e principalmente os mais jovens, o que eles devem ser e o que eles devem querer. Paulo traz uma percepção diferente, uma percepção baseada no Evangelho e nas experiências às quais ele foi exposto, como missionário principalmente, devido a todas as coisas que ele vivenciou, principalmente que ele sofreu. Verso 3, pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. Ou seja, naquele contexto todo de briga dentro da igreja de Corinto, de grupos se achando mais importante do que outros, o grupo de Paulo se achando melhor do que o grupo de Apolo, o grupo de Apolo se achando melhor do que o grupo de Pedro, e o grupo dos de Jesus se achando melhor do que todos os outros, vem Paulo com uma admoestação: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Na verdade, ele vai além. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Paulo foi um sucesso em afirmar essa frase. Através da sua percepção do Evangelho, ele sabia que não é o ego superinflado, nem o ego murcho, ou seja, as soluções dos nossos problemas não é uma autoestima, nem uma baixa estima. Mas, na verdade, pouco importa o que as outras pessoas estão falando. Isso é até comum a gente ouvir, né? Você vai ficar ligando porque os outros estão falando sobre você, o que as pessoas pensam sobre você. Mas Paulo vai além, porque não importa até o que ele mesmo pensa sobre ele. O que importa para Paulo? O que importa para ele está descrito no verso 4: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Há uma percepção de Paulo que a sua identidade e o seu ego não pertencem a ele mesmo. Pertencem ao Senhor. É Deus quem atribui a identidade ao apóstolo Paulo. Então, pouco importa o julgamento de terceiros. Pouco importa até o que eu acho de mim mesmo. O que importa é o que Deus acha de mim. Isso talvez não seja novidade para vocês, mas tem textos que a gente vai ler aqui que aprofundam essa questão de qual deveria ser a nossa identidade em Deus. Como nós deveríamos nos enxergar em Deus. E eu queria compartilhar com vocês o texto que se encontra em Colossenses. Colossenses capítulo 1. E a gente vai ler a partir do verso 10. A Bíblia fala coisas sobre nós. Mas, irmãos, eu queria abrir um parêntese aqui, um parêntese um pouco longo, talvez. Talvez você esteja visitando esta igreja pela primeira vez. Talvez você não esteja acostumado a esse repertório que a gente usa aqui, a esse linguajar. Talvez você ainda não entenda por que a gente vem todo domingo aqui, toda terça, toda quinta, domingo de manhã,
para ouvir, às vezes, as mesmas histórias, para ouvir as mesmas coisas. Talvez você não entenda por que a gente fale tanto de Jesus, ou por que a gente fala e dá tanta importância ao que está escrito neste livro. Eu queria fazer um rápido resumo para você entender o porquê que a gente dá tanta importância a essas coisas que a gente lê nesse livro. A gente parte do pressuposto que existe um Deus. Talvez você não acredite em Deus. Aí a conversa é outra, mas partindo do pressuposto que nós acreditamos num Deus, você tem duas opções. Ou esse Deus quer se relacionar com o ser humano, ou ele não está nem aí para você. Nós entendemos, nós abraçamos a ideia de que existe um Deus, e esse Deus quer se relacionar conosco. E uma das formas que ele usou para se relacionar conosco nos tempos atuais é a sua palavra. Por que esta palavra? Porque é um livro, e esse livro é importante? Sim. Por que esse livro é importante? Porque aponta e fala sobre aquele que é a primazia de toda a criação, Jesus Cristo. É sobre ele que a Bíblia está falando o tempo todo. E o cristianismo, pode até ser considerado uma religião, mas eu convido você a conhecer o Evangelho. O Evangelho não se trata de mais um ismo, Islamismo, cristianismo, não é isso. O Evangelho se trata de uma pessoa. Nós não seguimos a um conjunto de ideias, um conjunto de regras, nós seguimos a uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Por que nós seguimos a Jesus Cristo? Porque nós entendemos que por nós mesmos, nós nunca nos aproximaríamos desse Deus que quer se relacionar conosco. Desde o Éden, desde o Gênesis. O Gênesis, para nós cristãos, é literal. Nós cremos que existe um Deus criador. Nós não conseguimos acreditar que tudo que existe, tudo que está ao nosso redor, um universo imenso e maravilhoso, surgiu de uma ponta, de uma cabeça de alfinete. Que é isso que a teoria do Big Bang vai dizer. Nós não conseguimos acreditar nesse absurdo. Nós acreditamos em outro absurdo. Nós acreditamos que há um Deus criador, que a criação é tão complexa e você é tão complexo que somente uma mente inteligente poderia criar algo assim. Então nós cremos nesse Deus criador e nós cremos que Deus nos criou para se relacionar conosco. Nós cremos num Deus que é amor, que nos criou para nos incluir nessa comunhão de amor que já existia na eternidade. Era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele nos convidou a participar dessa roda de amor. Mas lá no Éden, Adão cometeu um erro. O erro que todos nós cometemos. Adão é o nosso representante. Nós escolhemos nos afastar de Deus. Nós escolhemos dar as costas para Deus. Nós preferimos alimentar o nosso ego, as nossas próprias vontades, os nossos desejos, a nossa autopercepção. Ou seja, já não valia mais o que Deus falava sobre nós, o que Deus queria sobre nós, para nós. Importava aquilo que eu queria para mim. Não tem esse negócio de não poder comer do fruto. Que negócio é esse? Vai me proibir de comer um fruto? Não. Eu quero, e eu quero ser como Deus. Todos nós caímos neste mesmo erro. É só você se autoanalisar. Dificilmente você consegue se safar dessa, meu amigo. Porque talvez você ache que os padrões bíblicos são
muito altos e talvez não deva dar tanta importância para eles, mas eu faço um desafio a você. Se você criar as suas próprias regras, você será o primeiro a infringi-las. Você não consegue, cara. Vocês jovens, vocês não conseguem seguir as suas próprias regras. Nós, os mais velhos, também não conseguimos seguir um próprio padrão moral, por mais que esse padrão seja baixo. A gente não consegue. A gente tem um problema com regras. Só que é aí que o Evangelho se diferencia de todas as religiões. No budismo, no islamismo, no catolicismo, nas religiões de matriz afro, todas elas, você primeiro deve obedecer a um conjunto de regras para assim alcançar salvação. Você precisa seguir um conjunto de filosofias, a gente poderia dizer assim sobre o budismo, por exemplo, para alcançar o nirvana, alcançar um padrão moral superior. No Evangelho é tudo ao contrário. Primeiro ele te salva, para que depois você possa, com o coração grato, seguir regras. E isso é desde o Gênesis, irmãos. Isso é nítido no Êxodo. A lei é dada através de Moisés, não antes da libertação do povo. Primeiro é libertação, depois lei. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, ou seja, Adão e Eva, o universo só foi criado porque já houve sacrifício na eternidade. Complicado de entender, mas é a verdade. Ou seja, Paulo, com tudo isso em mente, ele consegue afirmar o que nós lemos no capítulo 4. Rapaz, como é que eu vou dar importância a esse bando de Corinto chato, se eu fui escolhido, como ele próprio afirma em Atos, quando eu ainda estava na barriga da minha mãe? Como nós estamos estudando na terça-feira, eu estava tão fissurado no meu objetivo de matar cristãos, acreditando que eu estava servindo a Deus em fazer isso, e o próprio Cristo aparece a mim com uma pancada na cabeça, dizendo que, na verdade, eu não estava perseguindo a igreja, eu estava perseguindo a Ele. Paulo sai de assassino sanguinário a missionário dedicado, porque uma chave virou na vida dele. Então, como é que um homem, depois de tantas experiências com Deus, com o próprio Jesus, iria se importar com o que a galera lá de Corinto estava reclamando, cara? Não tem cabimento um negócio desse. Como é que depois de entender esse Deus criador do universo, que tem o poder de, num estalar de dedos, lembra lá do Thanos? A galera mais nova aí viu Vingadores? Até mais simples do que isso, não precisa nem estalar o dedo. Só pensar, destrói tudo, gente, acabou a existência. Mas escolheu me amar, e enviou seu filho Jesus para morrer por mim. Como é que eu vou dar importância ao que outras pessoas pensam sobre mim? Melhor, como é que eu vou dar importância àquilo que eu penso sobre mim? Não importa. O que importa é o que Deus pensa sobre mim. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos em todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai,
que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas para ele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia! Antes vocês estavam separados de Deus. Nós estávamos separados de Deus. E em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, indesculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Você entende, fechando parênteses aqui, eu disse que ia ser longo. Você entende por que a gente vem aqui todo domingo, toda semana, toda terça, toda quinta, para ouvir as mesmas histórias? É como no caminho de Emaús, sabe? Aqueles discípulos andando ao lado de Jesus, e conforme ele ia falando, o coração deles se aquecia. O nosso coração se aquece quando a gente ouve essas mesmas histórias, porque a nossa esperança é renovada. Ou seja, o mundo ruim do jeito que está nunca foi motivo para nós ficarmos atribulados, porque nós estamos mergulhados numa certeza, uma esperança tão profunda de que a coisa não acaba aqui. E o motivo principal de eu ser criado, de eu ter sido escolhido e separado antes mesmo de eu nascer, não é outro senão adorar e apontar para esse Cristo ressurreto. Toda a nossa vida passa a ter outro sentido. A nossa identidade está firmada na rocha. E a nossa rocha é Cristo Jesus, e este crucificado e ressurreto. Ou seja, talvez você tenha lido Colossenses comigo e ficou muito animado. É motivo de nos gloriarmos, porque essa é a nossa identidade em Deus. Mas existe um outro texto que eu quero trazer como contraponto para equilibrar as coisas. Eu convido você a abrir em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Ou seja, nós estamos falando de percepções de Paulo. Por que Paulo poderia afirmar com tanta certeza sobre... por que não se importar com o que os outros dizem sobre ele e nem o que ele mesmo pensa sobre ele? Romanos capítulo 6, a partir do verso 18. Enquanto vocês abrem aí.
Garganta seca rapidinho aqui, rapaz. Vamos lá, verso 18. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Nós, ao mesmo tempo que somos filhos, adotados por Deus através de Jesus Cristo, nós também somos escravos. Olha como é que a balança mexe, né? Por um lado, a esperança da glória em Jesus Cristo, mas enquanto isso, escravos dele. Aí você me pergunta, mas não foi Jesus que disse que nos libertaria? Sim, irmãos. A liberdade, vamos dizer assim, no sentido pleno da palavra, não tem como a gente ter aqui. Não nessa carne. Porque se nós, o que Paulo está argumentando aqui, não formos escravos de Deus, nós vamos ser escravos do pecado. Nós seremos escravos daquilo que as pessoas falam sobre nós. Paulo poderia facilmente cair nessa armadilha, de ser escravo daquilo que os coríntios queriam que ele fosse. Ou se ele desse uma de revoltado, ele seria escravo da sua própria autopercepção. Foi até um pouco redundante, né? Mas ele seria escravo da forma como ele se enxergava. Porque nesta carne, irmãos, ou seja, nós não somos mais escravos do pecado, mas ainda somos pecadores. Opa! Ou seja, se nós não nos dedicarmos a Deus, a ter um relacionamento com Ele, seremos presas fáceis da nossa própria natureza humana. Ou seja, calma aí, vamos nos gloriar em Jesus, é algo maravilhoso, entendermos que somos filhos de Deus e a nossa identidade vem dele, mas também temos que lembrar o outro lado, nós somos escravos dele. Em outro texto, para dar tempo, em João, o Evangelho de João, capítulo 10, há uma metáfora que Jesus usa, muito interessante, nos comparando a ovelhas. Ele é o bom pastor, nós somos as ovelhas. E nós, às vezes, não entendemos a profundidade dessa comparação. O que é a ovelha, gente? Um animal extremamente dependente. Ela não consegue encontrar comida sozinha. Ela não consegue se proteger da chuva sozinha, dos predadores. Ela confunde até grama boa com grama ruim, sabe? A ovelha é extremamente dependente do pastor. E isso para nós, às vezes, nós ocidentais, dentro dessa cultura de autodeterminação, isso soa às vezes como um insulto. Porque, principalmente, a galera mais nova é o tempo todo ouvindo que você tem que ser independente de tudo. Você tem que ter sua independência. Sucesso é independência. Quando a Bíblia nos joga para um outro lado da moeda, nós somos dependentes do nosso pastor. Nosso pastor maior, nosso pastor espiritual, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, isso que a Bíblia fala sobre nós é motivo de nós nos gloriarmos. É motivo também de
muitas vezes botarmos o pé no chão, para que o nosso ego não sobressaia. E como nós lemos aqui, já encerrando, voltando lá para a primeira carta aos Coríntios, no verso 3, nós lemos, ou no início, vamos ler o início, né, aqui do capítulo 4, é a solução para esse problema. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Ou seja, quer ter o seu ego, a sua autoestima no lugar certo, esquece ela. Seja servo. Quem é servo, quem está se propondo a servir outras pessoas, está colocando o seu eu em segundo lugar. Se todos nós fizéssemos isso, imagina a potência que nós seríamos, né, como igreja. Mas apesar dos nossos defeitos, né, é interessante que aqui no capítulo 1, no verso 2, ou seja, apesar de todos os problemas da igreja de Corinto, aqui no verso 2, Paulo se refere a ela como a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, se a gente estudasse, né, todos os capítulos de Coríntios, a gente ia ver como que uma igreja tão problemática, ainda assim, é considerada santa. E os seus membros santificados. Porque, irmãos, não é por nós, não é pela a nossa capacidade de controlar o nosso ego, mas é pela graça. É porque Ele nos amou primeiro. É porque tudo parte dEle. E se não fosse por Ele, nada seríamos. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E se não fosse Deus ir até nós para nos tirar dessa situação, nós com certeza continuaríamos lá, com os nossos egos superinflados, com a nossa busca por uma autoestima elevada, nos preocupando com o tribunal diário da sociedade, com o que as pessoas estão pensando e falando sobre nós. Não, nada disso. Paulo nos lembra que devemos nos preocupar com aquilo que Deus pensa sobre nós. E o que Deus pensa sobre você já está resolvido. Ele sabe quem é você. E Ele sabe o que Ele quer de você. E agora, o que você quer com Deus? Que você possa tomar essa decisão. Firmar os seus passos na direção daquele que te espera de braços abertos. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. Gabriel, volta? Já de casa, né? Maravilha, irmãos. Deus te abençoe. Bom, o ego, Deus te abençoe poderosamente e volte sempre aí para ministrar. A gente brinca, né? Fala assim, quando o camarada prega aqui, aí se é de fora, ele volta, a igreja sim, amém, volta. O cara deve encher o ego, né? Pô, voltar de novo lá na Assembleia de Deus, meio da cruz. Graças a Deus, se tivesse mais uma horinha aí, ficava tranquilo ouvindo o Gabriel pregando. Tenha certeza que Deus falou profundamente aos nossos corações. Né? Eu estava falando com o pastor ali, rapaz prega muito, né, pastor? Ele começa devagarzinho, né? Você deve ter devagarzinho. Deus abençoe a vida dele, a família. Temos outros rapazes também que pregam muito aí, graças a Deus. Que tenha certeza que o evangelho tem sido pregado aqui nesta igreja. Pega o papel, por favor, Romero. Eu esqueci de pegar. E aí ele citou aqui, ele não falou o nome, né? Mas falou dos visitantes, né? E aí